tela, teleassistência em rede para regiões remotas, melhorando o acesso da população à atenção especializada em saúde. Contexto: Minas Gerais traz um retrato das desigualdades brasileiras em uma perspectiva de observação que pode variar em escala de macro ao micro, reúne enormes constantes geográficas socioeconômicas, figura entre maiores estados brasileiros se considerarmos a sua população, em que ultrapassa 20 milhões,7 e representa 10% da população, segundo ou a sua extensão territorial de 586,5 km². Quanto maior é o primeiro colocado em um número de municípios de 853, sendo 31 desses com um maior de 100 mil habitantes, o que contrasta com os seus 785 municípios, 92% com menos de 50 mil habitantes. Localizado no sudeste brasileiro, numa região de relevo acidentado e grande diversidade cultural, Minas Gerais pode ser considerado o estado mais próspero do Brasil, com um produto interno bruto de um PIB inferior somente ao São Paulo e Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, abarca extremidades na área de baixos índices sociais de municípios, com precário desenvolvimento institucional. O cenário típico das regiões mais pobres do Brasil. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, o IDHM, aferido para o conjunto de municípios mineiros, vem evoluindo positivamente, apresentando melhorias na média de 53% em 91 e 2013, aproximando as regiões mais desenvolvidas do Brasil. Quando consideramos o município do Sul, Centro e o Triângulo Mineiro, a situação, contudo, é preocupante. Quando se analisa a estatística das regiões do norte do estado e dos valores de Jequitinhonha e Mucuri, isso revela assimetrias não somente na relação da distribuição de renda, mas também na distribuição dos equipamentos e serviços públicos e no perfil de capacitação do profissional em atividade nas diferentes regiões do estado. Na saúde pública, Minas Gerais também reflete com muita proximidade a realidade nacional. O relatório Fisco e Saúde, elaborado pelo Tribunal de Contas da União com base em indicadores de 2013, afirma que o sistema de saúde brasileiro apresenta graves desigualdades quando se compara na situação de diversas regiões do Brasil, no âmbito do SUS. Tais disparidades podem ser observadas desde a situação da saúde da população até a estrutura do sistema de saúde. Se tomamos por exemplo os índices mineiros para mortalidade infantil, esses acompanharão de perto as medidas nacionais, no entanto, sofrerão grandes variações se em comparação em diferentes regiões do estado. Regiões como o Nordeste de Minas, Jequitinhonha, apresentam essa ordem de altas taxas de mortalidade infantil. 17,2 representantes, quando a região sul do centro do Triângulo Norte, que possuem taxas mais baixas, respectivamente. Segundo a Secretaria de Saúde de Minas Gerais, as desigualdades apresentam mais micro-regiões, assistências que podem ser ainda maiores. Assim, apresentou taxas críticas em micro-regiões, com as Barbacena, Almenara, entre outras, com índice de mortalidade infantil quase 2 vezes maior que a média nacional, a mineira. Algumas dessas disparidades relacionam-se, por exemplo, com a distribuição profissional da saúde, principalmente os médicos, com as grandes distorções da qualidade de serviço de saúde entre os diversos municípios, tendo em vista que a operação das redes locais regionais de saúde. Quanto à distribuição de médicos no território, Minas Gerais tem uma razão médico 1.000 habitantes, 2,4 abaixo da média do Sudeste, que possui problemas semelhantes
ao da média nacional. O estado envolve a ocorrência de grandes vazios da presença médica nas regiões menos desenvolvidas, tal ausência observada em vastas regiões do Brasil. Como se pode observar na figura 1, a região do centro do sul do Triângulo Mineiro apresenta grande concentração de médicos com bem maiores níveis de urbanização e desenvolvimento das relações das regiões mais norte do estado. A concentração desigual de médicos também é observa quando consideramos setores públicos e privados da saúde. Em 2011, o estado de Minas Gerais, o número de postos de trabalhos médicos do setor privado era quatro vezes maior do que aqueles que existem no SUS. Distribuição dos pontos de trabalho médico no Brasil e Minas Gerais. Não obstante a escassez dos médicos, Minas Gerais é o estado brasileiro com o maior número de equipes implantadas no Programa Saúde da Família, o PSF. Em 2013, o programa contava com 4.541 equipes, cobrindo 841 municípios e 80% da população. O PSF sucedeu outros programas de atenção básica similares e foi implantado em Minas Gerais em 2004, com a prioridade das regiões remotas do estado, e funcional com as equipes de multiprofissionais que acompanharam o número definido de famílias localizadas em determinadas áreas geográficas. Conforme o Ministério da Saúde, cada equipe deve ser responsável no máximo 4.000 pessoas e composta no mínimo de médio de enfermeiro, auxiliar de enfermagem, agentes comunitários de saúde, podendo agregar profissionais de saúde local. O PSF, a atenção básica dá-se ao próprio município e, caso necessário, são feitos encaminhamentos para a atenção secundária da rede hospitalar e atendimento especializado. Com a progressiva implantação da Estratégia da Saúde Familiar, o ESF, foi identificado o seguinte problema: profissionais que aderem a equipes são geralmente recém-formados, atraídos por incentivos remuneratórios que possam poucamente ser qualificados em experiência de grande necessidade de atualização profissional. Contudo, isoladamente profissional, a dificuldade da atualização científica e a baixa resultante dos serviços acabaram de favorecer a alta rotatividade profissional, prejudicando o programa e os cidadãos. A afirmar que os responsáveis pela iniciativa e inovação da teleassistência, assim o ESF, embora fosse uma boa iniciativa atender a população remota, ela possuía condicionantes e estruturas que impediram a sua máxima efetividade. Continua o relato. Além da atenção básica ou primária, considerando a dinâmica da operação das redes locais e regionais de saúde, recebem-se os resultados assistenciais e são influenciados pelos diferentes níveis de tecnologia, gerências e assistência, bem como pelas características espaciais nas redes de atenção à saúde. O mapa de Jequitinhonha, do sul de Minas, traz a realidade das suas diferentes regiões ampliadas à saúde de Minas, quanto à disponibilidade da unidade hospitalar de saúde. E neles pode observar os diferentes níveis de complexidade hospitalar em cada rede. Distribuição regional da unidade de referência conforme as funções de assistência hospitalar por nível de atenção do macro, micro e municipal, segundo a acessibilidade e conforme o PRD SUS Minas Gerais e a rede de urgência de emergência da região de Jequitinhonha. Observa-se a presença de 6 unidades hospitalares com atenção secundária que requerem na média da complexidade da função microrregional e a proximidade do usuário, com a necessidade do deslocamento de 2 horas para alcançar um dos serviços dependendo do município de residência do usuário. Observa-se também a ausência de equipamentos de nível de atenção terciário ou de função macro que requer serviços de gestão de tecnologia mais alto custo, maior para desempenhar e agregar, mas necessariamente aproximadamente física do usuário, diferentemente da região de Minas, com a população 7 vezes maior que a primeira, maior da demanda das enormes escalas do escopo, possuía 6 hospitais de funções de macro e 12 funções de micro, com maiores distâncias a serem percorridas pelo usuário para conseguir o atendimento. Sendo assim, observa-se outras regiões do Brasil e populações mais carentes situadas em locais remotos que tendem a ser excluídas dos serviços de saúde
e na média de complexidade, geralmente localizada nos grandes centros urbanos, que sobrecarrega esse grupo o custo de transporte e outros contratempos logísticos, tal que interfere diretamente na fixação do profissional de saúde nas regiões atingidas, com consequência de qualidade de atenção básica e, por sua vez, reforça a demanda evitável e inevitável pela rede de saúde maior da complexidade e o prejuízo de atendimento da satisfação com os serviços para todo o conjunto da população. Inovação de gestão. Com a gestão governamental, poderia solucionar o problema de alta rotatividade profissional e promover capacitação em serviços ainda melhor para a integração da rede física e a atenção de existência em todo o território de Minas Gerais. A ideia foi desenvolver um sistema denominado de teleassistência, que se faz efetivo nas tecnologias de informação e a comunicação para reduzir os efeitos das grandes disparidades da distância entre o centro e o interior, permitindo que os profissionais de localidades remotas pudessem receber suporte especializado em suas clínicas rotineiras. Isso traria segurança das equipes em loco, tornando o serviço prestado mais relutivo. A Transassistência de Minas Gerais funcionaria integrado para profissionais com mais experientes nas unidades de saúde do município. Há uma equipe ao receber o paciente. Se o problema não puder ser resolvido na equipe local, ele entrará em contato com a equipe do Centro de Telesaúde. Esse contato é feito por meio de tecnologias de informação, os TICs, que transmitem a solicitação do resultado dos exames, eletrocardiograma, fotografia, solicitação de segunda opinião sobre o clínico e que são enviados pela internet por análise a opinião de especialistas em várias áreas de saúde. Cada exame era analisado e respondido em poucos minutos. Nos casos de urgências, o teleconsultorias são respondidas até 12 horas, especializado em plantão exclusivo em serviços nos universitários. E quero, mãe, e caso seja o paciente encaminhado para o hospital de referência da região. Vale destacar que a utilização direta pelos pacientes, nenhum contato direto à distância com eles, os profissionais, todas as interações são realizadas entre profissionais da rede de saúde. A inovação apresentada para a teleassistência de Minas Gerais é um fruto de acúmulo de experiências, tentativas e parcerias. No ano de 2000, o Hospital de Clínicas, o FMG, iniciou um campo de telemedicina, de telesaúde, parceria do Laboratório de Comunicação Científica, o FMG, e a Prefeitura de Belo Horizonte. Em 2003 foi aprovado o primeiro projeto de financiamento da União Europeia que permitia a implementação de teleconsultorias nos centros de saúde da capital. Esse projeto trouxe viabilidade e possibilitou a troca de experiência com vários países. Em 2005 houve o aperfeiçoamento do modelo de telecardiologia implementado da atenção primária da saúde APEX. O município anterior, com essa iniciativa de pesquisa financiada pelo governo de Minas Gerais e a agência fornecedora da pesquisa. O projeto, denominado Minas Telecardio, envolveu 82 municípios e foi precursor da teleassistência e regiões remotas do estado. Nesse ano foram estabelecidas algumas regras de adesão para atender inicialmente as regiões mais necessitadas. O município, para selecionar, precisa ter menos de 10 mil habitantes, o DH abaixo de ser localizado nas regiões remotas. A escolha do focado no serviço de cardiograma foi motivada pelas altas taxas de mortalidade em Minas Gerais por decorrência de doenças cardiovasculares. Os responsáveis pela iniciativa argumentaram que uma demanda real por serviços especializados, escassos de modalidade presencial, que também facilitou a acessibilidade e a aceitação dos gestores profissionais do usuário. A operacionalização do projeto ficou em cargo da Rede de Transassistência de Minas Gerais, RTMG, e iniciou atividades de clínica de 2006 e na rede coordenada